oportunidade de apresentar esse trabalho a todos vocês dessa sala. Obrigada, professora Janete e professora Rita, pela mediação. O tema aqui abordado é o PIBID, as contribuições na formação inicial de estudantes de pedagogia durante a pandemia da Covid-19. Rosimeire Martins Regis, eu estou aqui representando a professora Maria Auxiliadora da Silva Miller, as acadêmicas Andréia Norberto da Silva e Débora Gonçalves Amaro. Como elas não puderam estar presentes, então eu estou aqui representando a nossa equipe, porque nós escrevemos de forma coletiva, colaborativa esse texto. O objetivo dessa pesquisa é apresentar resultados da experiência no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, e tem como objetivo, então, descrever as contribuições do PIBID na formação inicial dos estudantes de pedagogia no período de pandemia Covid-19. A metodologia utilizada nessa pesquisa é um estudo de referencial teórico de forma descritiva, de abordagem qualitativa. Participaram dessa pesquisa 8 acadêmicos bolsistas da iniciação à docência, do curso de licenciatura em pedagogia. Foram realizados momentos formativos durante esse período e a gente vai estar dialogando como se deu esse momento formativo, reuniões de orientações com a coordenação diária, supervisora da escola, participação de atividades definidas no subprojeto PIBID de Pedagogia, de forma remota, utilizando as tecnologias digitais. Essa metodologia, eu vou falar um pouquinho mais dela, apresentando de forma mais clara para vocês tudo o que aconteceu no decorrer desse processo formativo. Então, o que é o PIBID? Né? O PIBID ele é um programa institucional de bolsa de iniciação à docência, é uma proposta de valorização dos futuros docentes durante seu processo de formação, tendo como objetivo o aperfeiçoamento da formação de professores para a educação básica e a melhoria de qualidade da educação pública brasileira. Eu sou professora coordenadora diária do PIBID desde o ano de 2016, né? Então eu coordeno os acadêmicos como professora da universidade nessa escola pública, e na escola pública nós temos os professores, né, que são supervisores desses alunos. Então meu trabalho se dá nessa parceria entre escola, a formação do estudante da universidade, como que nós organizamos esse processo, né, que contribui para a formação dos nossos acadêmicos junto às escolas públicas, né? Então são escolas parceiras, tem um edital para que a gente faça o credenciamento, se o subprojeto é aprovado, aí a gente começa o trabalho. Então tem todo um procedimento aí dentro do edital para que as instituições sejam selecionadas. E os alunos que participam do PIBID, eles ganham uma bolsa, né, no valor de R$ 400 hoje. Inclusive essas bolsas estavam atrasadas, o governo pagou essa semana, nós recebemos, dentro da instituição, os acadêmicos receberam os valores que estavam atrasados, então está tudo certo agora, os alunos estão felizes aí com os valores que receberam dessa bolsa. E a gente, né, tem um trabalho assim, eu penso que todas as universidades, e tem outros colegas aqui que a gente sabe que fazem parte do PIBID, né? E não é só o PIBID, mas também residência pedagógica, que eu estou com foco no PIBID, mas é um projeto lindo, né? Que a gente almeja a permanência dele, e eu estarei falando isso no resultado dessa pesquisa. Estou antecipando, né, situações. Então, a pandemia e outros movimentos no PIBID, porque o PIBID é o acadêmico, ele se desloca até a escola, ele tem carga horária para cumprir na escola, ele participa daquele processo ali na sala de aula, né, conhecendo os aspectos da docência, né, e conseguindo uma apropriação do que é ser professor, de construir a identidade da docência. Então, a escola passou por uma reestruturação e funcionamento diferenciado por estarmos numa pandemia, né, quase 2 anos aí de Covid-19, e para isso nós tivemos que nos reinventar para possibilitar uma nova forma de aula expositiva, né, que foi online, remota, à distância, e cada um vem denominando aí alguns conceitos para esse movimento
que se dá, né, que está acontecendo até hoje nas escolas desse mundo todo aí. E as tecnologias digitais, então, foi o nosso momento assim de se trabalhar em questão da cultura digital e como que nós iríamos continuar, né, com as atividades do PIBID, porque o PIBID é o aluno na escola e participando desse movimento, e os alunos não estavam indo na escola, como que se deu todo esse processo? Então, a tela do notebook, do computador, do celular, os vídeos, o WhatsApp, não seria apenas ferramenta, né, de utilização, mas seria um espaço da colaboração, da conversação, da cooperação, da autoria através dessa mediação. E aqui eu venho trazendo um referencial teórico de Santos, Carvalho e Pimentel, que dizem que, mas nem sempre isso foi possível devido à exclusão escolar. Não podemos esquecer dos estudantes e professores sem acesso ou acesso precário a recursos tecnológicos, à internet ou velocidade adequada para o uso pedagógico. E foi isso que se deu no nosso movimento aí da formação desses acadêmicos, o deslocamento desses acadêmicos para a escola. Como não poderia se deslocar para a escola fechada, os estudantes em casa, como a maioria de vocês conhece o que aconteceu e que está acontecendo até hoje, né? Então, tinha alunos que não tinham acesso ao computador, a mãe trabalhava com 3 filhos, sem a possibilidade de deixar o celular dela em casa para que os filhos fizessem esse movimento por meio das tecnologias de informação e comunicação. Então, nós fomos organizando e ajudando a escola, sendo parceira em como a gente poderia alcançar esses estudantes da educação básica, do ensino fundamental. Então, o PIBID, em tempos de pandemia, né, esse movimento da escola, diante da vivência realizada nessa educação básica durante esse período, sentimos que foi um momento que nos ensinou a fazer outros movimentos para o diálogo, para os encontros, para as aprendizagens, e nós vivemos um momento intenso, com muito trabalho até hoje, né, na tentativa e a vontade. A tentativa e a vontade era que os encontros dos pibidianos com os estudantes das escolas e professores acontecessem de forma presencial, né? Mas não aconteceram de forma presencial. Teve, sim, alguns momentos, 3 momentos de forma presencial eu estarei apresentando, mas no dia a dia, como era o previsto, né? Não aconteceu, porque esse tal desse vírus interrompeu as nossas ações presenciais. Então, qual que foi o movimento da universidade? Aqui eu falo o movimento da universidade, acho que nós temos muito a falar como se deu o movimento da escola também, todas essas interações. Né? Seriam mais 2, 3 artigos e não 15 minutos de fala, mas muitos minutos de fala, uma manhã toda com vocês, porque é muito gratificante falar sobre esse processo na formação dos nossos alunos e também na nossa formação enquanto professores, né? Segundo Santos, Melim e Paniago, a formação docente é um processo contínuo no qual o professor pode procurar caminhos de formação que problematizam as suas necessidades, que é o caso agora que nós estamos vivenciando, estamos até hoje, né, vivenciando essa pandemia, então procurando outros caminhos, outras formas, né, de dialogar com a comunidade, de dialogar com a escola, com seus professores e com seus estudantes. Dessa forma, as temáticas abordadas nos eventos, então nós tivemos aí essa participação dos eventos, isso foi o que aconteceu, né, os movimentos da universidade para a formação desses alunos. Então, os nossos alunos pibidianos participaram desses eventos que eu destaco nesse quadro aí, construído por nós autoras, rodas de conversa, PIBID e a escola, oficina como escrever um artigo científico, BNCC e currículo, a discussão sobre a BNCC, educação sexual e prevenção ao abuso, o papel do professor, né? Foi uma própria acadêmica nossa do PIBID que fez essa fala com todos os pibidianos da universidade, saúde mental do professor, né? Então, convidamos professores que têm experiência com as temáticas e fomos fazendo esse diálogo aí, como vocês observam nesse quadro aí, roda de conversas, isso tudo foi feito para os nossos acadêmicos, né, integrantes, participantes aí do PIBID. As leituras, né? Então foram recomendadas leituras para os pibidianos. Professor, e a gente não pode estar indo na escola. Vamos então preparar um texto, organizar, selecionar um texto que vai atender algumas demandas emergenciais para que vocês possam contribuir na escola. Então vamos lá, pensar sobre a BNCC. Vamos ler o projeto pedagógico da escola e vamos, né, trazer uma apropriação a partir de um referencial teórico, utilizamos aí uma veiga. Então, assim, o que caiu uma fala e o que é que nós podemos contribuir a partir desse movimento a partir das aulas remotas em tempos de pandemia. Então,
fomos nos apropriando de alguns referenciais teóricos, alguns textos, e assimilando um pouco mais todo o processo a partir da literatura, para poder ajudar a escola também. Ah, professora, seria interessante organizar um teatro, então vamos falar sobre teatro e educação, vamos ler um texto que fala sobre isso, como que nós podemos organizar um teatro, gravando um momento, um vídeo, né? E apresentar isso na escola, trazendo situações nesse teatro que dialogam com os conteúdos curriculares. Então, aí nós tivemos vários movimentos formativos, né? E por fim, a gente foi inventando, eu digo assim, nós misturamos, inventamos e acreditamos, né? No PIBID, no processo de como esses alunos, a universidade e a escola poderiam um estar caminhando e ajudando o outro. Os alunos também pibidianos construíram objetos pedagógicos, né? Materiais didáticos aí, como nós demonstramos nesse quadro 4, os objetivos pedagógicos, materiais didáticos produzidos, né? Posts semanais de temas diversos. Então, assim, professora, como que nós vamos fazer isso? Né? A professora que eu digo sou eu. Eles recorriam a mim. Professora Rose, a professora da escola, que é a supervisora, disse que a gente poderia ajudar ela em uma determinada temática para o ensino da língua portuguesa, para o ensino da matemática, em cima desse conteúdo específico, desse tema. Então, vamos pensar o que a gente vai fazer. Vamos pegar texto para estudar, vamos organizar um momento, vamos construir posts. Esses posts eram distribuídos para os acadêmicos por meio, enviados, né, para os estudantes dessa escola, os acadêmicos não, para os estudantes dessa escola, da educação básica, por meio do WhatsApp, e também tinha um material impresso que a escola entregava para a família, né, então aqueles que não tinham as condições de visualizar todo esse apoio por meio da virtualidade, também era impresso no material didático, né? Então a gente possibilitava, encaminhava para a professora, que ia para a direção da escola, fazia, né, uma revisão, tudo isso, passava pelas minhas mãos, a mão da supervisora também, a gente dava, né, assim, uma orientação para esses estudantes, e por fim isso ia para a cartilha, o material didático dessas crianças que era impresso pela escola, né? Essa cartilha que eu digo não é cartilha, é uma atividade pedagógica complementar, é a APC que eles falavam, esse material impresso. Vídeo com contação de histórias, então a gente organizou isso também, objetos de aprendizagem, dado matemáticos, né, os alunos pibidianos da universidade organizaram esses materiais, vídeo com contação de história, painel em homenagem a Campo Grande, construímos uma árvore dos sonhos, né, objeto de aprendizagem com caixa de fósforo, que tinha como objetivo aprimorar o aprendizado da matemática de forma mais objetiva, divertida. Então, são esses movimentos que sabemos que a prática docente requer planejamento, desenvolvimento, reflexão, né, e avaliação durante todo o processo. Assim, os erros, os avanços, imprevisibilidades, crescimento durante os encaminhamentos do PIBID foram fundamentais para o bom andamento, né, desse programa que a gente tem muito carinho aí, quem participa e que sabe o que é o desenvolvimento de todo esse contexto, né? E, por fim, eu fiz uma autoavaliação, eu, enquanto professora coordenadora de área, eu sempre gostei muito de fazer textos e dialogar com esses alunos sobre essas questões, trazendo aí uma análise crítica, reflexiva. Então, eu fiz no mês de setembro de 2021, eu organizei um formativo aos pibidianos, né, fazendo com que eles refletissem o que eles estavam fazendo, como eles estavam administrando o tempo deles para os estudos, já que nós não estamos em encontros presenciais na universidade, mas eles têm todo um procedimento para leitura e toda uma orientação nossa e um acompanhamento nosso com reuniões via Google Meet, como está acontecendo agora. Então, a gente faz muito esses encontros, esses momentos semanais ou de 15 em 15 dias, né, para que eles possam, e dialogamos todos os dias por meio de WhatsApp, redes sociais, e por fim a gente vem encontrando aí caminhos para que a gente possa contribuir com o pertencimento desse estudante, né, no PIBID. Então, eu apresentei apenas algumas das questões que a gente colocou nesse informativo, né, fazendo com que esse aluno refletisse sobre a situação vivenciada. Então, eu perguntei assim para eles, o que eu fiz, né, o que ele fez até o momento no PIBID, que ele tem orgulho de relatar.
Então, assim, são muitos momentos. A gente tem uma aluna que tem uma bagagem já de formação e participante aí do PIBID, em que ela é poeta, né? Então, ela traz essa educação poética, né? Com esses estudantes do PIBID, isso é uma riqueza que nós temos, e ela sempre gostou de relatar muito isso. Então, a gente fala assim, faz isso, traz isso em forma de poesia, e vamos fazer com que esses alunos enxerguem que eles foram protagonistas dessa poesia. Então, isso é muito bacana. A semana passada ela me relatou, professora, um estudante, eles já voltaram para a escola, né? Os nossos alunos ibidianos já estão agora de forma presencial. Quando a gente escreveu esse texto, ainda estava de forma online, remota. Mas agora esses alunos já estão de forma presencial na escola. E essa aluna, semana passada, me disse assim, professora, no próximo relatório do PIBID, eu vou ter a satisfação, o orgulho de relatar o que aconteceu na aula de hoje. Eu falei assim, que legal. Então, eu vou aprender com você a partir do seu relato no relatório, né, que é entregue no final do mês. E ela escreveu no relatório o seguinte: professora, que grandeza eu tive na sala de aula hoje, que orgulho, que aprendizagem eu tive na sala de aula hoje. Porque uma estudante lá do ensino fundamental, do 4º ano, ela levou uma formiga tanajura na escola. E ela queria ter um cuidado com aquela formiga toda, colocou a formiga dentro de um recipiente, colocou ali aguinha para a formiga, colocou grama para a formiga se alimentar e levou na sala de aula. E chegou na sala de aula, teve um momento de reação da professora em função desse momento dessa acadêmica apresentar essa formiga tanajura ali dentro de um recipiente. Então, a professora teve uma reação ali com a turma, com ela, tudo, e isso a aluna retratou em forma de uma poesia, né, trazendo a conscientização do meio ambiente, dos animais, e, por fim, é uma riqueza que depois, em outro momento, a gente vai escrever um texto sobre isso, e que a gente vai ter oportunidade de compartilhar em outro momento isso que eu estou dizendo para vocês, né? É uma riqueza do que aconteceu a partir do sentimento, a partir da reação de uma professora e dos lados afetivos, por meio da observação, por meio do crescimento acadêmico dessa aluna pibidiana. O que eu poderia fazer que ainda eu não fiz? Então, fazendo com que esse aluno, estudante pibidiano, possa pensar assim, puxa, eu poderia ter feito mais e melhor. Ou eu alcancei objetivos que eu não imaginava alcançar durante essa formação do PIBID, porque eu gravei um vídeo, porque eu fiz isso, porque o PIBID, ele proporcionou que eu avançasse mais na construção desse conhecimento ou de uma outra situação. Como estou construindo uma significação da docência no PIBID? E o que faltou? Né? Desculpa, mas você já passou os 15 minutos. Nossa, sério? Você já passou os 15 minutos, se você puder caminhar para a finalização. Eu já vou ficar os resultados, me desculpa, eu estava no tempo ainda, porque o meu relógio é 9h33, para mim que eu ainda tinha um tempo. Vamos lá. Resultados e discussão. Nessa trajetória, né, o início do PIBID de forma remota aponta aos pibidianos um estranhamento, porque não estava indo à escola, eu vou estar falando aqui de forma mais rápida, mas está aí de forma visual nos slides. Então, houve um estranhamento do aluno, porque ele queria ir na escola, mas a escola estava fechada, depois a escola retornou, mas a universidade não permitiu o retorno dos alunos, até mesmo porque a universidade ainda está em momento remoto. Né? Mas nós conseguimos avançar em tudo isso aí, né? Somando aí o compromisso nosso com o PIBID, né? Com relação aos conhecimentos da docência, os saberes, né? Que vem vivenciados aí, mesmo que de forma remota. A experiência do subprojeto oportunizou um preparo para os futuros professores daquilo que era desconhecido da profissão docente, que é a questão da cultura digital, da apropriação das tecnologias de informação e comunicação, né? E, por fim, concluímos que, acelerando esse ritmo das contribuições, né? Teve as contribuições na escola pública, os encontros presenciais também na universidade, nós fizemos alguns momentos, né? E os alunos acabaram sendo protagonistas dessa apropriação toda desse movimento, né? E a gente tem, assim, almeja momentos muito gratificantes, com muitas reflexões durante todo esse processo vivenciado do PIBID de forma remota, e a gente, né, estamos aí na luta para que permaneça,
né? E aqui são os referenciais utilizados. Eu agradeço vocês por me ouvir e desculpa ter avançado aí no meu tempo. E essa é toda a nossa equipe, a professora supervisora da escola e os acadêmicos pibidianos. Muito obrigada por esse momento e essa oportunidade. Obrigada e tchau. Obrigada, Rosimeire. Parabéns pela pesquisa, pela apresentação e pelo trabalho à frente do PIBID. Eu também, no momento, estou coordenando o PIBID aqui em Aquidauana e realmente é um trabalho muito gratificante. Vamos para a segunda apresentação, alfabetização e letramento, com a Cila Aguilera dos Santos. Bom dia a todos, eu vou começar a minha apresentação. Eu sou a acadêmica Cila Aguilera dos Santos, minha orientadora é a professora doutora Franci Marisete Nascimento, e o tema que eu vou abordar é alfabetização e letramento e literácia da educação infantil do ensino fundamental. A problematização do meu trabalho é o processo de alfabetização, letramento, literacia, educação infantil do ensino fundamental, que está embasado aí no título do trabalho, né? A justificativa, o motivo que me levou a fazer esse trabalho é sobre a literacia, o letramento, que a literacia atualmente é um assunto novo, né? Está na PNL de 2019, mas letramento e literacia é a mesma coisa, só que internacionalmente literacia no Brasil agora que está sendo mais falado, né? E eu fazendo um curso que falava sobre o trabalho, eu achei interessante e resolvi falar do assunto, porque os três assuntos caminham juntos, né? Que é a alfabetização, letramento e literacia. E a relevância na educação infantil na alfabetização, que vem desde da educação infantil, que é muito importante na fase inicial, que é a alfabetização, e logo após o letramento e a literacia. A abordagem é qualitativa, pesquisa bibliográfica, que vai ter uma discussão entre os autores sobre o assunto, né, professora? O desenvolvimento, não sei se eu estou indo muito rápido, né? Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 939496, em seu artigo 29, que se destaca a educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, que tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, aqui, segundo a diretriz de base da educação, o meu entendimento aqui é que essa educação integral, a importância dessa educação integral, a criança, quando ela entra à escola, né, ela já vem com um contexto histórico, cultural, linguístico, né? E na escola que ela vai se aprofundar mais na educação, na alfabetização, na literacia. O desenvolvimento, a educação infantil é um passo importante, que deve ter equilíbrio entre o cuidar e o educar. A educação infantil não pode se isentar do ato intencional de educar, prezando apenas pelo cuidar, devendo assim haver um equilíbrio entre o cuidado e o educar para que as crianças possam aprender e desenvolver todas as suas possibilidades e habilidades na forma mais integral possível. Aqui eu entendo assim, como falo, o educar e o cuidar tem que caminhar junto na educação infantil, porque essa criança, quando vem de casa, às vezes ali só na escola, né, que ela vai se aprofundar mais tanto na educação e o cuidado, que às vezes em casa tem a precariedade, famílias que não um pouco mais desestruturada, financeiramente, né, também, que não tem um cuidado com a educação dessa criança, com a
nesse desenvolvimento, né, professora? Acho que está entendendo mais ou menos o que eu quero explicar. E por isso que a educação infantil tem que andar junto a educação e o cuidar. Mesmo que, na escola a criança só temos que só ensinar a criança a parte da alfabetização, da aprendizagem, mas não. Ali também inclui o desenvolvimento, ela vai ter desenvolvimento político, desenvolvimento social, um conhecimento mais amplo, né, do que é o social e da educação dessa criança. E, segundo Ferreira, a alfabetização inicial é a única solução real para o problema da alfabetização remediada de adolescentes e adultos. A alfabetização inicial ocorre conforme o método utilizado, apoiando-se na chamada pela autora de triade, sendo a representação alfabética da língua, objeto, e os que aprendem é a criança e os que ensinam, que são os professores. Então, a alfabetização inicial aqui, como a Emília Ferreira fala, é a alfabetização, ela fala como a solução, né, real. Porque essa alfabetização inicial é de grande relevância para essa criança se desenvolver melhor na fase inicial, no fundamental. E o inicial, né, que vai ajudar, que vai colaborar para essa criança lá na pré-escola, do 4 aos 5 anos, que ela vai começar a se desenvolver, que às vezes em casa ela não tem essa ajuda dos pais, da família, que ela vai ter só na escola, né? Ela vai ter contato com a alfabetização e esse é de grande importância, porque quando ela chegar no primeiro ano, ela tem esse desenvolvimento melhor, né? E conforme o decreto número 9765/19, literacia é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com a leitura e a escrita e a sua prática produtiva. A Política Nacional da Educação define outros conceitos pela literacia, como a literacia familiar e literacia emergente. A literacia tem várias fases da literacia, tem a literacia básica, a intermediárias e outras, só que o que eu vou falar aqui é da emergente, que é da educação infantil. Deixa eu voltar aqui e falar um pouquinho que é a literacia emergente, né? A literacia emergente familiar, primeira familiar. A literacia familiar é aquela literacia onde a criança desenvolve todas essas habilidades ali de leitura, de escrita, né? Em práticas em casa, com a família. Por isso que fala familiar, o pai ou a mãe que está interagindo com essa criança, ou parental, que são os parentes ali, alguém que ajuda essa criança nessa fase com contos, músicas, histórias. E a partir desse momento que essa criança ouve essas histórias, ela vai tendo um conhecimento maior de mundo, a imaginação, né? Então essa literacia familiar é de grande importância para esse desenvolvimento. Se não havendo essa literacia familiar, essa criança terá mais dificuldade ao chegar no ensino fundamental, se não for desenvolvido também na pré-escola, né? Principalmente na pré-escola. Aí da literacia familiar vem a emergente, que é na pré-escola, que ela, nesse momento, ela tem contato com a música, que ensina as cores, que ensina as letras, né? Então, é o momento que ela emerge nesse mundo da literácia, e na educação infantil, que ela vai, às vezes, o contato dela, quando ela não tem na família, vai ser ali na escola, na pré-escola, né? E vamos trabalhar com essa criança muito o lúdico, as cores, músicas, ensinando as letras, né?
porque há muita discussão em trabalhar já a alfabetização na pré-escola, né? Diretamente com as letras, mas sim lúdico, nas músicas, colocar cântico, as letras ali no chão, para ir brincando com as crianças, para ela ir vendo, tendo esse contato com as letras, né? Para começar a alfabetização, mas em forma de brincadeiras, no lúdico com a criança. E resultado da pesquisa. Dos indícios obtidos, procurou-se esclarecer conceitos por meio de embasamento teórico relacionado ao tema, que comumente são confundidos letramento e alfabetização, porque essa confusão entre letramento e alfabetização é relacionada à dependência de um conjunto de aspectos para a aprendizagem, partindo da educação infantil ao ano inicial do ensino fundamental. A partir do trabalho fica exposto que a participação familiar e a articulação entre a fase da educação são relevantes no processo de ensino e aprendizagem. Assim, o ambiente escolar deve fornecer subsídio para o desenvolvimento da criança, porém sem isentar da participação inerente das responsáveis na sua articulação. Vou voltar um pouco aqui. Então, aqui que procuro esclarecer no embasamento teórico é um pouco de confusão entre o letramento e a alfabetização, né? Porque a criança, na parte da alfabetização, era que ela começa a decodificação das palavras, que ela começa, que é introduzida a ela os grafemas, os fonemas, o visual, o som das palavras, onde ela vai aprender a decodificar. E na fase do letramento já é onde ela já tem uma leitura, ela já consegue ler, já consegue ter um entendimento melhor do que está sendo ali explanado para ela. Né? Considerações finais. Diante do exposto, compreende-se que o processo de letramento e literacia é contínuo e que se inicia antes do início escolar, se moldando conforme fatores sociais, e toda a articulação que existe entre a escola e o ambiente familiar. Neste contexto, é relevante existir atividades que propõem uma maior interação da escola e da família, como, por exemplo, feiras e exposições, que além de estimular os alunos a participarem e terem uma aprendizagem dinâmica, envolve o ambiente familiar e o ambiente escolar. Então, aqui nas considerações finais, eu relato que a importância das feiras, das exposições, que no momento de pandemia não houve muito isso, né? As crianças ficaram mais em casa, não teve as feiras, principalmente para trabalhar com elas, porque nas feiras a gente pode trabalhar, ali é trabalhado todas as ciências, a geografia, as apresentações, né, culturais são apresentadas para essas crianças. Por exemplo, vamos falar das culturas, vamos fazer uma feira falando das diferentes culturas. Essas exposições são importantes para, né, essa dinâmica na aprendizagem dessas crianças, principalmente ambiental, que pode ser trabalhado, né? E a importância aqui do ambiente familiar e a escola, porque a criança tendo a família que está ali junto, ajudando essa criança, né, nos estudos, lendo com ela, vendo as tarefas, olhando se está tudo certinho, ajudando, né? Então, por isso há essa importância, essa integração da escola com a família para poder ajudar essa criança a se desenvolver melhor. E é isso, professora, aqui as minhas referências. E obrigado. E aqui eu coloquei um pensamento de Paulo Freire. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender, que é de Paulo Freire, professora. E obrigada a todos. Não sei se eu fui bem, mas obrigada.
Ok, Sila. Obrigada aí, você respeitou bonitinho a questão do tempo, parabéns nesse sentido também, tá bom? Nós vamos então agora dar sequência chamando a terceira apresentação, a influência do brincar heurístico no desenvolvimento infantil, a importância da brincadeira espontânea, que é a Saad Correia Dias, sobre a orientação da professora Janete Rosa da Fonseca. Sádia, tudo bem? Oi, tudo bem, professora, e você? Tudo ótimo. Podemos começar? Podemos sim. Só não vou ligar a câmera porque ele vai desligar. Eu estou no celular, aí para apresentar ele desliga. Ok. Você vai projetar alguma coisa? Vou colocar o slide. Tá abrindo já. Uhum. Estão conseguindo ver? Sim. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Saadia Correia Dias, sou acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus de Aquidauana. E o tema que eu vou abordar é a influência do brincar heurístico no desenvolvimento infantil. A importância da brincadeira espontânea, tendo como orientadora Janete Rosa da Fonseca. O presente trabalho de reflexão busca contribuir com a qualificação do educador na educação infantil, de mostrar e despertar nos futuros pedagogos o interesse por implantar o brincar heurístico e de como essas brincadeiras podem e devem contribuir para o desenvolvimento infantil da criança, fora e dentro do ambiente escolar. Sendo assim, a problematização dessa pesquisa foi buscar a qualificação na prática junto às crianças da educação infantil, buscando conhecer sobre a temática referente ao brincar heurístico, buscando proposta diversificada e inspiradora para o trabalho pedagógico, valorizando as brincadeiras livres e espontâneas e a autonomia de cada criança. O objetivo dessa pesquisa foi conhecer a importância da brincadeira livre e os materiais não estruturados, que a criança transforma em brinquedos, assim como o cesto de tesouro e o brincar heurístico. Ao longo desse estudo, foi analisada a relação entre pai e aluno, professores e alunos, e o ato de brincar. Sabemos que as brincadeiras são essenciais na vida de uma criança, pois criança feliz é aquela que se diverte. Além da diversão, distração e desenvoltura, as brincadeiras têm papel muito importante no seu desenvolvimento. Ao brincar, a criança aprende a conhecer os objetos, a produzir, a conviver, a compartilhar, socializar e a ser, favorecendo assim a exploração da mente, ativando a sua curiosidade, desenvolvendo sua autoconfiança, autonomia, linguagem e pensamento. Nas brincadeiras, as crianças podem desenvolver algumas capacidades importantes, como aguçar o imaginário, despertar a atenção e a curiosidade, ativar a memória, entre outros. Nesse sentido, a importância das brincadeiras livres e materiais não estruturados são aquelas que se inicia pela criança e que flui naturalmente. É um tipo de brincadeira onde a criança é quem comanda e dita as regras, sem interferência de um adulto. Neste caso, o adulto é convidado a participar. Através da brincadeira, a criança pode ir além da imaginação e atuar de forma criativa. Nas brincadeiras com materiais não estruturados, são utilizados diversos tipos de materiais, como objetos simples que colocamos à disposição da criança para que elas possam inventar sua própria brincadeira, como palitos, botões, rolo de papel higiênico, barbante, retalho, caixote, entre outros.
tudo ganha um novo significado, oportunizando uma experiência nova e enriquecedora da brincadeira, diferente do brinquedo industrializado, que quase sempre possui uma única finalidade, aos quais as crianças acabam perdendo o interesse rapidamente. Às vezes eu pude perceber que as crianças acabam se interessando mais quando você dá um presente para a criança, ela acaba se interessando mais no embrulho ou na caixa que vem do que no próprio brinquedo, né? Acaba ali despertando o interesse do que pode se transformar o embrulho de papel, a caixa de papelão. A criança pode imaginar um foguete ou uma outra brincadeira. Já o brinquedo industrializado, ele já tem uma definidade, né, do que o que a criança pode brincar com ele. Então, acaba perdendo a sua imaginação com aquilo. Aí já as coisas entre si busca trazer para as crianças a imaginação, o desenvolvimento dela. Buscando, assim, para melhorar, entendeu? O sexto do tesouro. No entanto, podemos citar duas formas de brincadeira, sendo o cesto do tesouro e o brincar heurístico, uma vez que eles se complementam. Ou seja, o cesto do tesouro é uma brincadeira de categoria exploratória, desenvolvida com crianças de ambos os sexos, de 3 a 10 ou 12 meses, possibilitando a manipulação de materiais pré-selecionados por um adulto. A abordagem do brincar heurístico busca estimular curiosidade através dos famosos cestos do tesouro, que consiste em cesto repleto de objetos que são colocados à disposição do bebê, para que eles tenham acesso e explorem livremente. Lembrando que não são brinquedos comprados. Nessa fase, eles brincam com qualquer coisa que lhes chame a atenção. Ou seja, dá para disponibilizar uma caixa, dentro dessa caixa, várias coisas que podem chamar a atenção da criança, como copo descartável, palito, botões, várias coisas que pode ser colocado. Aí a criança vai pegando e vendo no que aquilo pode se transformar. É, Essa metodologia não quer dizer que devemos rejeitar todo o brinquedo industrial. Apenas devemos dar valor a outras formas de se brincar, com custo e benefício acessível a todos. É importante destacar que a proposta do brincar heurístico proporciona contato com objetos que muitas vezes seriam negados para os bebês e crianças, no dia a dia em casa, para sua segurança. Dessa forma, o brincar heurístico é uma abordagem desenvolvida pela britânica Elinor Gottmendy e teve contribuição de Sonia Jackson. É uma abordagem voltada para a aprendizagem de crianças e surgiu na Inglaterra, Itália, Escócia e Espanha, em 1987. Então, o objetivo dessa está no brincar livremente e espontaneamente, onde possa ser utilizadas caixa de papelões, panela, caixa de ovo, colheres, entre outros objetos que pode manusear de variadas formas como uma maneira delas se concentrarem. O brincar heurístico pode se transformar, ser trabalhado pelo adulto ou professor de maneira criativa, como aborda duas pesquisadores, Gottmendy e Jackson. Um dos méritos dessa abordagem é que ela liberta a criatividade dos adultos e torna a tarefa de cuidar das crianças muito mais estimulante e prazerosa. Através da exploração e de brincadeiras, tanto livre como a heurística,
o bebê e a criança são capazes de vários desenvolvimentos, podendo observar a brincadeira heurística na aquisição de muitas competências, entre a idade do 0 aos 3, destacando o desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial e a sua evolução desde o nascimento. A partir dessa maravilhosa viagem pelo mundo do brincar holístico, que são jogos educativos, podemos perceber o quão significativo é essa metodologia. Sabemos que toda criança adora participar de jogos e brincadeiras, uma vez que esta atividade permite a ela descobrir o mundo à sua volta, de uma forma diferente, pois a curiosidade é um dos pontos fortes do desenvolvimento infantil. Essa prática pedagógica permite às crianças o livre acesso aos materiais não estruturados, às brincadeiras livres e a objetos que a eles são, obviamente, negados no dia a dia. Essa construção foi muito significativa para o meu crescimento acadêmico e profissional. Apresentou-me proposta de prática metodológica, na quais eu passei a acreditar ainda mais um trabalho magnífico do pedagogo na construção do desenvolvimento infantil. Pretendo utilizá-lo ao longo da minha carreira profissional, mostrando que as brincadeiras fazem parte do desenvolvimento de toda criança. E aqui estão umas considerações finais. Parabéns, Sádia. Obrigada. Um pouco nervosa ainda. Todo mundo fica. Vou contar para você que qualquer um de nós, num dia de apresentação, treine na base, não tem jeito. Tá bom? Fica tranquila. Obrigada. Nada. Vamos passar então agora para a nossa quarta apresentação, que é a avaliação na educação infantil, compreensão, desenvolvimento e identificações com a infância, da Crislaine Molina Leite, sob a orientação da professora Janete Rosa da Fonseca. O meu artigo é Avaliação na Educação Infantil, Compreensão, Desenvolvimento e Identificações com a Infância, né, sobre a orientação da professora Janete Rosa da Fonseca. Não tá, sumiu para mim aqui. Para nós está aparecendo a imagem. Ah, tá, voltou. Apresentação. O artigo, ele trata-se de um estudo sobre o processo de avaliação na educação infantil, tendo como objetivo geral pesquisar como ocorre o processo de avaliação na educação infantil. A metodologia que foi utilizada nessa pesquisa foi por meio de referências bibliográficas de caráter exploratório, explicativo e descritivo, pautado principalmente no documento norteador intitulado como Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que é o RCNE, e a Lei de Bases e Diretrizes, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB. De acordo com o estudo, foi possível esclarecer como acontece o processo avaliativo e quais são as formas de se avaliar o desenvolvimento da criança. Bom, voltando lá para o nosso passado, né, nos últimos anos a educação infantil ela vem tendo um outro olhar do que se tinha antigamente. Então, voltando lá para o nosso passado, quando a mulher ela começa a ganhar espaço no mercado de trabalho, surge aí, então, aonde que essas mulheres iriam deixar os seus filhos de 0 a 5 anos quando elas estivessem trabalhando. Porque, na maioria das vezes, essas crianças elas ficavam na sociedade, né, incomodando a sociedade. Então, surge aí a concepção de escola, onde ficou conhecida ou marcada como as entidades assistencialistas, deixando de lado os ideais de liberdade e igualdade, porque essas entidades ela tinham um olhar voltado mais para o cuidar da criança, não para o ensino. Pois modificar a concepção da educação assistencialista significa promover a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos e sociais da criança, segundo o CNNI 1998.
Então, essas instituições de educação infantil eram financiadas pelo poder público e vista como uma instituição para pobres. Então, era para aquelas mães mesmo que de baixa renda que não tinha como pagar para os seus filhos estar num lugar melhor de ensino. Entendia-se que era um favor feito para poucas famílias. A educação infantil é o primeiro contato da criança depois do círculo familiar. O papel do professor é fundamental nesse primeiro momento, longe de casa. Este ambiente escolar ele tem que estar adequado para receber as crianças, pois ela tem que se sentir protegida, segura em um ambiente acolhedor para o seu desenvolvimento no meio social e cognitivo. A criança, ela é um ser social com capacidades afetivas, emocionais e cognitivas. Têm desejos de estar próximos às pessoas, são capazes de interagir e aprender com elas de forma a compreender e ser influenciado pelo seu ambiente, criando cada vez mais um elo de segurança, melhorando a sua capacidade de se expressar e de se relacionar com o meio social. Então, a criança, ela não é um ser que vem tipo uma folha em branco, né? Elas são capazes de interagir, têm capacidades afetivas, emocionais, cognitivas. O referencial teórico. Refletindo sobre o sistema educacional no nosso país, como é desenvolvido o processo de avaliação na educação infantil. Então, o professor ele pode estar avaliando o seu aluno através do desenvolvimento desse aluno em sala de aula e também da forma tradicional, onde ele visa dar o conteúdo e o modo tradicional através de nota, né, que é o termo avaliação, ela é compreendida de diversas formas, dependendo da vertente pedagógica, que está fundamentada como critério social dos conteúdos visando o processo de desenvolvimento do aluno. O professor, ele precisa respeitar o seu alunado. A partir do momento que se tem contato com a criança, deve ter a compreensão do que essa criança consegue absorver de aprendizagem, os seus conhecimentos para saber identificar o seu desenvolvimento, lembrando que cada indivíduo, ele já vem com seus conhecimentos, sua vivência, e ele não é uma folha em branco. Segundo Jean Piaget, os estágios do desenvolvimento são o estágio sensório-motor, que é de 0 a 2 anos. Nessa fase, a criança ela vai se descobrir, a interagir com os objetos à sua volta. Então, tudo que a criança vê, ela vai querer ficar pegando, tocando, sentindo. Já o estágio pré-operatório, que vai de 2 a 7 anos, é onde a criança já tem o domínio da língua e consegue, através de símbolos, fazer identificações. Então, é através de desenhos, né, que a criança ela consegue se expressar. O papel da avaliação escolar no contexto educacional. A avaliação escolar faz parte do processo de ensino e aprendizagem do aluno, dentro do contexto da educação infantil, servindo para orientar o professor dentro do seu planejamento, observar o quanto essa criança está se desenvolvendo. A forma de avaliar, ela pode ser de várias formas e jeitos. Quando estou avaliando a criança, é o momento em que ela está falando, interagindo, brincando, é o seu comportamento em sala de aula, entre outras coisas. Tudo isso é realizado e se faz necessário avaliar. Então, o professor ele pode estar avaliando esse aluno através também de fotos, de vídeo. Então, são diversas formas de estar avaliando o aluno. O professor precisa saber quem é o seu aluno, de onde ele veio, quais são as suas experiências,
qual a idade de cada um. Afinal, a idade, elas são importantes para saber o desenvolvimento dessa criança. Em que etapa do ensino a criança ela pode estar desenvolvendo a aprendizagem. A aprendizagem e o desenvolvimento da criança. Nessa atividade, as crianças podem estabelecer relação entre novos conteúdos e os prévios conhecimentos que já possuem, usando para isso os recursos que se dispõem. Todo e qualquer conhecimento adquirido pela criança será transformado e ampliado em formas de novos conhecimentos, a partir de novas experiências vividas por elas nas instituições de ensino, tornando-se algo significativo. Então, o papel do professor, ele tem que ser o mediador do conhecimento, sempre facilitando o conhecimento para essa criança. O lúdico na educação infantil. O lúdico envolve atividades práticas, como jogos de raciocínio lógico, jogos de conceito e estratégias, e regras que irão despertar, através da ludicidade, a curiosidade da criança e irão ajudar no processo de avanço da aprendizagem. Brincadeiras práticas voltadas para o brincar, mas com um olhar no desenvolvimento da criança. Então, quando na maioria das vezes, é um conteúdo maçante, chato, da criança estar aprendendo, entra a parte da ludicidade, onde o professor ele pode estar criando outros tipos de metodologia de acordo com as necessidades da criança para estar desenvolvendo essa parte lúdica, onde é uma forma da criança estar absorvendo o conteúdo através do brincar. A ludicidade se faz necessário a um ambiente escolar por seus inúmeros benefícios, tanto psicológicos, pedagógicos, ao desenvolvimento infantil, trabalhando na criança o seu cognitivo, interação, conceito e noções de espaço, entre outros. Então, é uma forma prazerosa que a criança tem e que o professor pode estar utilizando através de materiais didáticos, onde ele pode estar fazendo adaptações para poder estar trabalhando com a criança em sala de aula. Resultados e discussões. A presente pesquisa, ela teve um resultado satisfatório, pois esclareceu a forma de avaliação que são desenvolvidas na educação infantil e qual é a sua relevância para o desenvolvimento infantil. São métodos utilizados para ajudar no desenvolvimento e aprendizagem nessa etapa da educação no país. O objetivo da pesquisa foi alcançado, pois a pesquisa mostrou resultados positivos na educação pública. Considerações finais. Diante das pesquisas realizadas, foi possível detectar que a avaliação ela não é algo simples de ser feito. Cabe aplicar conceitos que visam compreender a compreensão da criança como um ser social, entre outros conceitos. O resultado alcançado, independentemente da forma da avaliação, trabalha-se no geral todas as formas de desenvolvimento. São práticas pedagógicas que ajudam no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança na educação infantil, buscando sempre evoluir o conhecimento. E, fim. Você pode tirar a sua tela de apresentação. Sim. Muito bem, Crislaine. Tranquila, mais tranquila agora, que já apresentou? Mais tranquila, nossa senhora. É assim mesmo. Nós vamos, então, para a quinta apresentação, a penúltima, né, desta sala, que é Resiliência Pedagógica, Desafios em Termos de Pandemia. As alunas responsáveis são a Edjane Aparecida dos Anjos Ramos e a Ariane dos Santos Velasco, sobre a orientação da professora Francis Marisete Nascimento Santana.
Bom dia a todos. Meu nome é Edjane Aparecida dos Anjos Ramos. Sou acadêmica da Pedagogia na UFMS. Nossa, eu estou nervosa. Na hora de falar que a gente descobre que a gente está nervosa. Eu fiz o trabalho juntamente com a Ariane, dos Santos Velasco, e a nossa orientadora foi a professora Francis Marisete Nascimento Santana. E nós vamos falar sobre a residência pedagógica, desafios em tempos de pandemia. Surgiu durante a nossa entrada na residência pedagógica a ideia de como seria trabalhado o programa, pois nós sabíamos que era presencial, né? E nós estávamos no meio da pandemia, então surgiu-se muitos aprendizados nesse momento, que foram os nossos desafios, né? Não só nossos, como dos nossos professores, os orientadores, os preceptores, os professores das escolas também, onde nós estávamos inseridos. Então, surgiu a ideia desse artigo, por quê? Porque foi totalmente diferente do que seria. Eu tive a oportunidade de estar participando do PIBID, então já tinha mais ou menos o que seria, né, o presencial. Então, nós resolvemos, através de pesquisas, né, nós achamos relevante que fizéssemos esse levantamento para ver e mostrar que, mesmo em tempos remotos, nós estávamos trabalhando, tivemos muito trabalho, muito aprendizado, e estivemos junto também na escola, mesmo distante, nós contribuímos lá com os professores. Então, nós fizemos pesquisa, né? Fizemos questionários para os alunos, para os ex-residentes, para os residentes atuais, para os professores que receberam esses residentes no período antes da pandemia, né? E para os professores que nos receberam durante a pandemia. E foi muito interessante saber, porque nós não perdemos muito no aprendizado, nós perdemos no contato, porque nós não tivemos o contato pessoal com os alunos, o contato pessoal com os professores, então perdemos nessa parte, mas no aprendizado que nós, professores, precisamos ter, e que é o objetivo da residência, trazer um aprendizado maior, trazer uma experiência, ele foi muito proveitoso, pois muitos de nós aprendemos a usar as tecnologias, né, que era e é ainda uma dificuldade, né, para a gente, para estar aqui falando virtualmente, porque a gente fica na dúvida, será que tem alguém escutando, será que não tem, né, e a gente fica com medo, porque se trava o computador, e a gente fica aprendendo a usar novas maneiras de comunicar, de estar presente, de buscar ir atrás, né, coisas que nós não fazíamos, né, porque nós tínhamos o presencial. Então, deu dúvida aqui, vou esperar amanhã, vou lá na faculdade, eu vou na escola e tiro a minha dúvida. E aqui não, aqui a gente entra em contato com o professor através de algum meio de comunicação, né, da rede social, algum jeito, telefona, ou faz uma pesquisa em sites seguros, né. Eu não li muito assim, os slides, porque eu me atrapalho mais quando eu começo a ler e acompanhar muito, então eu prefiro falar mais sobre as nossas vivências. E, assim, considerando, né, as respostas dos residentes, o programa foi eficaz e enriquecedor intelectualmente para os participantes, tanto antes e como agora, durante a pandemia, né? Nós tivemos muita coisa mesmo, aprendemos coisas que com certeza não aprenderíamos em períodos normais, né? E com o viver no chão da escola futuramente, nós estamos preparados para
para muita coisa, né? Porque agora, no final, também, nós tivemos a oportunidade de ir na escola, né? Algumas vezes na semana, né? Tivemos os estágios também, que nos leva a escola ao normal, né? Ao considerado normal do dia a dia, de estar junto com o professor, junto com o aluno, e percebemos que o nosso trabalho será maior agora, com esse retorno do presencial, porque nós, adultos, enquanto professores, conseguimos nos moldar e trabalhar isso para que sejamos mais eficazes na nossa profissão. Só que os alunos, muitos não tiveram a oportunidade, porque eles são pequenos, né, e eles precisam de mais atenção nesse sentido. Mas, assim, esse estudo foi elaborado com o intuito de mostrar que, mesmo não estando presente, os nossos professores estavam trabalhando, tanto os nossos professores orientadores na faculdade, quanto os nossos professores que nos receberiam na escola, que foram passando as informações por e-mail, por WhatsApp, e a gente foi aprendendo o que eles estavam colocando de diferente para tentar manter esse aluno dentro da escola, né, para que quando voltasse o impacto fosse menor. E foi assim que surgiu o nosso trabalho, e foi por isso que nós escolhemos esse tema, né, e foi isso. Bom, a gente vai dar continuidade, daí a professora Janete, então, é quem vai fazer, vai anunciar o próximo trabalho, tá bom? Então, parabéns, Edjane, pela apresentação, pela sua contribuição a esse nosso espaço aqui. Agora nós vamos para o 6º e o último trabalho a ser apresentado, né? A última comunicação. O tema Mulheres Acadêmicas no Contexto da Pandemia e a Utilização da Tecnologia como Ferramenta de Estudo, uma representação da dinamicidade do universo feminino nos cursos de licenciatura. Esta pesquisa foi uma pesquisa conduzida pela Rosa Nunes, sob a minha orientação. Então, Rosa, tudo com você agora. Então, bom dia a todos. Eu sou a acadêmica Rosa Nunes, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana. E o tema da minha pesquisa é Mulheres Acadêmicas no Contexto da Pandemia e a Utilização da Tecnologia como Ferramenta de Estudo, uma representação da dinamicidade do universo feminino nos cursos de licenciatura, sob a orientação da professora doutora Janete Rosa da Fonseca. A introdução. Esta pesquisa apresenta uma reflexão sobre as experiências vivenciadas pelos acadêmicos do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana, durante o período da suspensão das aulas presenciais devido à pandemia de Covid-19, tendo que fazer o uso das tecnologias digitais que passaram a ser vistas como exigência para manter ativo o ambiente acadêmico e ainda conciliar vários papéis socialmente atribuídos às mulheres. A pandemia da Covid-19, uma pneumonia de causas desconhecidas, detectada em Wuhan, China, foi reportada pela primeira vez pelo escritório da Organização Mundial de Saúde em 31 de dezembro de 2019, uma doença que mata agressivamente, declarada em 30 de janeiro de 2020 como emergência de saúde pública de importância internacional. Devido à pandemia da Covid-19, as medidas de prevenções adotadas como regras rígidas para evitar o contágio foi o isolamento, o distanciamento social e hábitos de higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel, entre outros, né? Refletindo na suspensão de aulas presenciais e serviços e atividades considerados não essenciais. A educação
foi um dos setores mais afetados, principalmente pela suspensão das aulas presenciais. A problematização. O problema que conduz essa pesquisa procurou responder a seguinte questão: quais foram os desafios superados para utilizar as tecnologias digitais na vida acadêmica durante as aulas não presenciais? Esse questionamento se ampara na hipótese de que o uso de tecnologias digitais de maneira repentina exigiu mudanças de hábitos e estratégias não antes planejadas, afetando diretamente a rotina da vida acadêmica. Os objetivos. Os objetivos deste trabalho foi analisar a vida acadêmica das mulheres do curso de licenciatura em pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Jequidaúna, especialmente quanto ao uso de tecnologias como ferramenta de estudo durante a pandemia de Covid-19. Os objetivos específicos foram investigar os esforços pessoais das acadêmicas durante a emergência das aulas não presenciais, analisar quais foram as consequências mais frequentes associadas ao isolamento social na vida acadêmica e apontar as percepções e estratégias que passam a utilizar para manter a motivação, como as atividades remotas e a insatisfação com este novo formato de ensino. A justificativa. Essa pesquisa apresenta uma reflexão sobre as experiências vivenciadas pelas acadêmicas do curso de licenciatura em pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Jequidaúna, especificamente durante o período de suspensão das aulas presenciais, devido à pandemia de Covid-19. A metodologia. A metodologia adotada é um estudo de caso. A coleta de dados se deu através de um questionário contendo 10 questões, enviado para as acadêmicas do curso de pedagogia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com a finalidade de colher informações sobre como se adaptaram ao ensino remoto no início da suspensão das aulas e como estão sendo comparados os resultados obtidos agora. Tecnologias digitais. Embora as tecnologias digitais na educação sejam ferramentas facilitadoras no processo de ensino, neste momento de adaptação, o uso foi uma alternativa emergencial temporária, inicialmente ofertando como componente de caráter não obrigatório para adaptar ao ensino presencial para o virtual. Inevitavelmente, docentes e discentes do curso de graduação tiveram que se adaptar em curto período de tempo e atualmente sem a previsão de quando as aulas presenciais serão retomadas. Saber manuseá-las com segurança é imprescindível. Entretanto, não basta saber manuseá-las, é preciso envolver o estudante no processo de ensino-aprendizagem. Arruda 2020. Atividades remotas. As atividades remotas, no formato online, foram extremamente importantes para minimizar o prejuízo durante o período de suspensão das aulas presenciais. Educadores tiveram que adaptar seus conteúdos para este novo formato, sendo que nenhum sistema educacional de aulas presenciais estava preparado para um isolamento de tamanha proporção. As adaptações da educação básica e ensino superior em nível nacional nas redes públicas e privadas de ensino passaram a utilizar aplicativos de videoconferências, redes sociais e até plataformas da modalidade de educação à distância, através da criação de ambientes virtuais de aprendizagem. Os resultados de discussão. Os resultados da pesquisa mostraram que, embora uma pequena parte das mulheres ainda estão superando desafios, a maioria delas venceram os desafios progressivamente em diferentes momentos.
Possivelmente, a minoria que declarou que não encontrou nenhuma possibilidade se apresentam sensível à desigualdade de acesso tecnológico ou dificuldades e dúvidas. Segundo Rodrigues, o uso da tecnologia educacionais para as aulas online, frente à necessidade de suspensão das aulas presenciais, apresenta seus prós e contras. As considerações finais. Verificou-se que os desafios foram vencidos progressivamente em diferentes momentos de adaptação pela maioria das mulheres que fizeram parte dessa pesquisa. No início da crise sanitária de saúde, se sentiram angustiadas devido à necessidade de isolamento social e, consequentemente, pelo fato de ficar em casa, a produtividade acadêmica foi afetada pelo estresse e pela experiência emergencial de estudar remotamente e sozinha. A da utilização da tecnologia como ferramenta de estudo também foi desafiante, porém, deram conta. Pois, segundo a pesquisa, a maioria delas tem habilidade com o uso de tecnologia, e isso foi de grande ajuda. Conclui-se que, embora uma parcela das mulheres ainda não superaram seus desafios para o uso das tecnologias digitais no processo de sua formação, a maioria se superaram. Espera-se dar continuidade à pesquisa com o intuito de aprofundar nas discussões diante da necessidade de incluir, de manter aspecto os acadêmicos das mulheres na formação continuada, que surge como elemento fundamental para a utilização de conhecimentos. E aqui são algumas das minhas referências. Muito obrigada. Parabéns pela apresentação. Bom, vou colocar o meu olhar em relação aos trabalhos de uma forma geral, principalmente das nossas acadêmicas, né? No sentido de dizer que é muito gostoso ver as apresentações, principalmente para os professores, não é o meu caso, porque estou chegando agora, mas os professores que estão desde o início, porque conseguem perceber exatamente a trajetória, o desenvolvimento de vocês em relação à pesquisa, à escrita, a forma de apresentar. Então, é muito, muito gostoso mesmo. Acho que a professora Janete está há mais tempo com vocês, então consegue perceber bastante esse crescimento de vocês, né? Uma outra coisa que eu acho importante é nós nos habituarmos com a produção escrita. O professor, ele tem duas ferramentas muito importantes que estão ligadas à comunicação, que é a palavra escrita e a palavra falada. As duas são extremamente importantes. Então, a gente precisa se habituar bastante, tanto a palavra escrita quanto a palavra falada, né? Porque na escrita a gente tem os registros que ficam para aqueles que vêm depois da gente. E a falada é a forma com a qual a gente vai se comunicar mais diretamente com os nossos acadêmicos, nossos colegas de trabalho. Então, nesse sentido, é um momento extremamente rico, porque é um momento de aprendizagem. Embora a gente esteja apresentando o final de um trabalho, digamos assim, ele é um momento de aprendizagem também. Eu fui fazendo pequenas anotações em relação às apresentações, que é cacuete de professor, né, Janete? A gente anota, né? E para a gente poder fazer comentários, tá bom? Então, no trabalho da professora Rosimeire, é bastante interessante, bastante meticuloso, né? Descreveu para a gente, inclusive porque ela tem uma caminhada maior de pesquisa, trabalha com pesquisa, trabalha ensinando os alunos, né, a desenvolver seus registros e tudo mais. Então, logicamente, é uma apresentação um pouco diferenciada, porque é uma pessoa que já tem uma trajetória, né, dentro da pesquisa. Então, foi importante nós vermos o que está acontecendo, acho que em Campo Grande, né, com as escolas de Campo Grande em relação à pandemia. E eu acho que algo que a gente pode perceber é que não é tão diferente do que nós estamos vivendo. Aliás, não é diferente do que estamos vivendo aqui.
São as mesmas ansiedades, são as mesmas buscas, nem sempre os resultados são os mesmos, mas é uma caminhada de movimento, não se está parado olhando para aquilo que está posto aí pela pandemia, mas é um movimento eu acho que já virou um clichê, né, mas é um movimento de reinventar as formas de ser e de agir. E eu acho que no trabalho da professora Rosimeire isso ficou bastante pontuado. A professora gostaria de dizer mais alguma coisa? Não, muito obrigada pelo seu olhar. E você, professora Rita, destacou uma situação agora que eu achei bastante importante quando você vem abordando a palavra escrita e a palavra falada. Eu acho que isso é super importante, porque como nós estamos nesse reinventar e não sabemos até quando nós estaremos assim apresentando o trabalho de forma virtual, por meio de avatares e por meio de câmeras abertas ou fechadas, né? Mas a textualidade, eu não sei se vocês observaram, eu fiz uma dinâmica aqui agora no chat, todas que apresentaram eu posicionava, né? Isso é a forma de acolher os nossos estudantes, e é isso que você destacou, professora Rita, né? A questão da palavra escrita, então ela deixa um registro, né? O acadêmico, e nós temos essa ansiedade na hora de apresentar, nosso coração palpita, né? Parece que vai sair pela boca, isso é normal para qualquer apresentador, mas a textualidade, essas palavras amorosas, de carinho, de respeito, né? Com os nossos estudantes, eu acho que isso é algo que falta entre nós ainda por meio da virtualidade, né? Mostrar o nosso afeto por meio da virtualidade, que seja pela palavra escrita, que seja uma pronúncia rápida, como eu estou fazendo agora. Obrigada pela oportunidade de falar isso. Obrigada, professora. Aí, na sequência, nós tivemos o trabalho deixa eu só ver aqui, foi o trabalho da Sila, né, que ela trouxe também a questão das contribuições do PIBID, dentro de uma realidade aqui, de Aquidauana, e ela colocou como, ela trouxe num momento da fala, onde ela disse assim, um momento que nos ensinou a fazer novos movimentos, e que aprendemos com esses novos movimentos. Na verdade, eu acredito que nós remodelamos os movimentos que nós já tínhamos, de ensinagem e de aprendizagem. Nós demos uma nova roupagem para aquilo que a gente já praticava, né? Nós já utilizávamos antes, por exemplo, um WhatsApp para tirar dúvidas de disciplinas, para nos comunicarmos com os colegas, no grupo oficial, no grupo não oficial, então nós já tínhamos essa prática. Então, o que nós fizemos foi incrementar isso, né? E eu acho que isso também coaduna com a última pesquisa, que é a pesquisa da Rosa, onde fala sobre o movimento das mulheres acadêmicas. E aí, às vezes, alguém ouvindo vai dizer assim, mas por que as mulheres acadêmicas do curso de pedagogia? E alguém diria assim, é só porque o curso é cheio, só tem mulheres, a maioria são mulheres, elas teriam mais dificuldade ou mais facilidade? Não é essa a questão. É que estudar em casa, no momento em que você não tem essa organização, você tem filhos, tem netos, tem a família em volta, e isso traz uma dinâmica diferente que leva tempo até ser remodelado. Até quem está em casa entender que aquela tarde inteira que a mãe ou a avó ou a tia, enfim, a esposa vai ficar em frente à tela, é estudo, está em sala de aula. E mesmo para esta mulher, não é? Então, ela tem que abdicar, olha, esse é meu espaço, eu preciso desse espaço. Então, são elementos que se interrelacionam nesse adequar-se às tecnologias, ao uso dessas tecnologias, estando, por exemplo, no ambiente doméstico. Eu citei o exemplo do ambiente doméstico. Então, não é tão fácil quanto possa parecer, não é? Esse readequar. A Saad, que traz a questão do brincar heurístico, como é importante a gente resgatar na escola essa questão do brincar heurístico, mas um brincar heurístico sob o olhar do professor.
O professor, e a Sádia colocou bastante bem isso, o professor propicia momentos para este brincar heurístico, mas ele, enquanto pedagogo, está analisando, porque a partir dessa análise que ele vai poder pensar naquilo que ele necessita trabalhar ainda mais com essas crianças, né, preparando-as não para a próxima série ou para o próximo ano, mas preparando-as como pessoas que estão em formação. Então, muito interessante também o trabalho da Sádia. A Crislane, ela trouxe a questão da avaliação da educação infantil, um tema extremamente delicado, porque se questiona muito se tem que avaliar ou não, que tipo de avaliação que se faz. Por que a gente questiona? Porque quando a gente fala em avaliação, a gente já lembra logo da prova, né? Dos exercícios de preenchimento, e aí a gente fala, mas na educação infantil não dá. Mas não é, e a Crislane mostrou que essa não é a única forma de avaliar, que existem outros olhares sobre a avaliação e outras formas de se pensá-la, principalmente na educação infantil. A Edjane, ela e a Ariane, né, o trabalho das duas, relata aí sobre as experiências da residência pedagógica, e elas fazem perguntas, né, o que foi aprendido. Aí a Edjane fala, nós estamos preparados, né? Percebemos que estamos preparados. Nós estamos preparados para quê? Eu acho que é uma pergunta importante da gente fazer. Estamos preparados para quê? Para que tipo de ensino? Para propiciar que tipos de aprendizagens? Como é que vai ficar o ano que vem? Nós vamos abandonar as vivências que tivemos aqui agora em relação às tecnologias e vamos voltar ao nosso modelo de antes, porque nós ainda não estamos numa zona de conforto no uso das tecnologias, por exemplo. Então, o que nós aprendemos de verdade desse momento? Para que nós, de fato, estamos preparados nessa experiência que vivemos no PIBID, que vivemos aqui nas nossas salas virtuais? A professora Rosimeire chamou a atenção para a questão da afetividade, né? Quantas vezes, durante todo o semestre, nós assistimos às nossas aulas com as nossas câmeras desligadas o tempo inteiro, não é mesmo? A aula se encerra, o professor fica aguardando que o aluno saia da sala, porque ele não sai da sala, mesmo depois de 40 minutos de aula encerrada. Que afetividade é essa? Não é que nós vivemos nesse momento? Então, são questões, quando a gente fala aí que nós aprendemos, que nós estamos preparados. Então, o que de fato, uma pergunta que eu faço para mim e socializo com vocês, o que de fato nós aprendemos? Para que de fato estamos preparados? Eu acho que são elementos importantes da gente pensar, tá bom? Bom, eu fiz esses apontamentos mais para assim, né, para colocar pulguinhas, eu diria elefantes até atrás das orelhas, porque eu acho que um evento científico, ele não é para que a gente saia com certezas. Se nós sairmos com certezas, é muito provável que estejamos saindo do mesmo tamanho que entramos. Nós temos que sair de um evento científico com muitos questionamentos, mas com muitas incertezas, porque é sinal que aí o evento científico mexeu com a gente, tá? Então, é nesse sentido que eu fiz aqui esses apontamentos, essas reflexões, que é para a gente ficar pensando sobre elas. E obrigada pela oportunidade de ouvi-las. Eu gostaria de aproveitar, né, para fazer as minhas considerações, e aí eu vou unir a fala da professora Rita com a fala da Edjane agora, e vou iniciar fazendo uma reflexão extraída da apresentação da professora Rosimeire, se ela me permite. A professora Rosimeire, me permite, professora Rosimeire, fazer um plágio ao vivo? Eu vou fazer um plágio ao vivo aqui da sua fala? Vou fazer um plágio
Um plágio ao vivo e assumido, né? Assumido, não, e é um apude ainda, né? Porque, olha só, a professora Rosimeire, que nos brindou com essa pesquisa muito importante, muito interessante acerca do PIBID, e como vocês conduziram esse programa que é imprescindível para que os nossos acadêmicos se aproximem da docência desde então, né? Desde a sua formação. E nós também enfrentamos aqui, né, no campus de Aquidauana, uma série de dificuldades, né, de limitações por conta da pandemia, mas você traz, Rosimeire, um olhar muito interessante para que nós possamos, inclusive, repensar algumas questões do nosso aqui, de como nós conduzimos o nosso, de como nós nos aproximamos da escola. Nós aqui também trabalhamos com vídeos, né? Claro, não vou falar aqui sobre como é que nós fizemos o nosso trabalho nesse período, porque não é essa a questão central. Mas você nos trouxe uma citação, que é onde eu quero chegar, né? Para fazer o meu apude, que faz parte, né? Das pesquisas, dentro das minhas pesquisas, faz parte, né? Do grupo, das referências que eu leio, que é o Walter Mignolo. E aí você trouxe uma citação dele de 2008, né, página 305, que diz assim: precisamos desatar o nó, aprender a desaprender e aprender a reaprender a cada passo. Assim, promovemos um movimento de formação. E aí, eu assistindo a sua apresentação, quando você trouxe essa citação, ela mexeu tanto comigo, porque eu pensei que essa sua referência, ela vai ao encontro, inclusive, do dia de hoje no nosso congresso, né? E aí, todas as outras apresentações que vieram na sequência, elas foram se encadeando nessa citação do Walter Mignolo. Porque, veja só, é isso, né? E é sobre isso que cada um falou, e é sobre esse contexto que você construiu essa pesquisa. Essa pandemia e toda essa questão de termos que tem um olhar diferente, né? Ela nos fez isso, nos provocou a desatar esse nó e faz com que nós tenhamos que desaprender e reaprender a todo instante. E isso é estar construindo esse momento de formação. E isso é o que a professora Rita muito bem pontuou. Eu não posso entrar e sair de uma formação, de um congresso, do mesmo jeito, né? Eu tenho que sair diferente, eu tenho que sair provocado, eu tenho que sair com inquietudes e não com certezas. Então, eu pensei, eu preciso falar isso para a professora Rosimeire, porque me chamou muita atenção, porque eu tenho que fazer um apude, assim, ao vivo. E na sequência, nós tivemos a Sila, né? E a Sila nos traz essa preocupação para essa questão do letramento, e aí quando ela veio buscar a questão da literácia, né, eu penso que a pesquisa da Sila quase que se aproxima, quando ela vai falar de significados, né, quase que se aproxima com a proposta da Saadia, né? Saadia, quando você traz essa questão do brincar heurístico, a importância desse brincar espontâneo, lembrando que tudo isso precisa de um fazer pedagógico, né? Tem que ter o acompanhamento do professor, passa por um planejamento, passa por um objetivo. Então, a proposta, quando a Saadia veio conversar comigo sobre o brincar heurístico, me chamou muita atenção, e nós vivemos hoje um momento, né, parece também que nós temos que ter o cuidado com isso, que tudo é a tecnologia, mas nós temos que resgatar o brincar espontâneo, o contato da criança com a natureza, porque é através disso também que a criança aprende a respeitar o outro, né? Aprende a estabelecer essa questão da afetividade, que é tão importante, e aí nós podemos pensar assim, não, mas isso é algo que é tão subjetivo? Não é, porque a própria BNCC fala disso. Se ela diz que nós temos que desenvolver empatia, para que eu seja empático, eu tenho que ter afetividade, eu tenho que aprender a respeitar o outro, eu tenho que aprender a respeitar o espaço em que eu estou.
Então, são todas questões que permeiam essas discussões. E aí a Crislaine vem e traz outros olhares para a avaliação, né? Para que nós saiamos daquele contexto de engessamento, né? De que a avaliação é ter uma planilha que eu pontue alguém, né? Se fez ou se não fez a atividade, quando na verdade a avaliação tem um olhar muito mais abrangente, muito maior do que essas questões. E gostei também quando a Crislaine ressalta a questão da presença da mulher trabalhadora, né? E a Edjane com a residência pedagógica, e quando a Edjane destaca que estão preparados, né, Edjane? Preparados para continuar aprendendo, preparados para desatar esse nó, porque, na verdade, preparados nós nunca estamos para nada, porque imagina quem se imaginou preparado com a chegada dessa pandemia, percebeu que não sabia nada, né? E aí nós vamos ter que voltar lá para a Grécia Antiga e pegar um conceito de Sócrates, quando ele dizia, só sei que nada sei, né? Então temos muito que aprender. E Rosa, a Rosa com essa pesquisa sobre a representação feminina, né? Tem uma parte da pesquisa da Rosa onde ela diz que as mulheres que fizeram parte do escopo da investigação dela, elas dizem que mesmo estudando em casa, no horário que elas estariam na universidade, né? No turno da tarde, o vespertino, o que ela pôde perceber? Que essas mulheres continuam administrando bem o tempo dedicado aos seus estudos. E que essas mulheres têm um olhar de que elas acham que o ambiente de estudo que elas têm em casa é favorável e que elas entendem que é sim possível manter a motivação utilizando o ensino remoto. Mas, mesmo assim, sentem a falta das aulas presenciais, né? E não querem jamais desistir do curso, né? Apesar de saberem lá, né, no seu íntimo, que cuidar do ambiente doméstico, estudar, não é fácil, né? E todas elas deixam claro que tiveram que questionar velhos hábitos e adotar novos hábitos, ou seja, né, todas tiveram que sair de uma suposta zona de conforto. E aí vem aquela palavrinha que foi a palavrinha que foi utilizada o tempo todo nessa pandemia, né? Precisamos nos reinventar. E parece que essa palavra de moda, ela vai ficar por muito tempo, porque nós tivemos que nos reinventar para viver nesse contexto de pandemia. E quando esperamos que esse momento tenha fim, nós vamos ter que nos reinventar outra vez. Porque agora nós temos que reinventar as relações, né? Porque nós vamos ter que aprender a conviver sem essa tela, né? E tem muita coisa que nós temos que aprender, então nós vamos ter que adquirir novos conhecimentos, adquirir novas habilidades. Então, é uma pesquisa potente com a presença da mulher, né? A força da mulher, que mesmo diante, né, de todos os afazeres domésticos, ficou claro na pesquisa da Rosa, não perdemos a motivação, né? Não perdemos a motivação, em momento algum pensamos em desistir do curso. Bom, de repente, alguma vez pode ter acontecido, né? Mas a força e a garra de continuar foi muito maior. Enfim, essas foram as minhas contribuições. Eu penso que foi uma manhã muito rica, né? Essas pesquisas só contribuem para que nós tenhamos vontade de escrever mais. Eu espero que isso vocês também sintam, né? Nós queremos agradecer, né? Realmente, professora Rosimeire, uma manhã muito rica, né? Obrigada por todas as contribuições, pelas apresentações. Professora Rita, quiser se despedir, então? Sim, é só agradecer novamente, né? Porque como acho que a Bárbara, né, foi um momento de aprendizado para todos nós, né, ouvir o outro é muito importante para as nossas reflexões, então eu agradeço a alguns alunos que eu vi hoje pela primeira vez, não conheço todos, eu cheguei junto com a pandemia, né, gente, cheguei junto com a universidade,
E também por ter conhecido a professora Rosimeire. Janete, obrigada pelo convite, viu? Imagina, que agradeço a parceria. Tchau, gente. Até